Em um vídeo anterior eu trouxe 4 fatos importantes sobre as partidas diretas que poucos eletricistas sabem. Foram conhecimentos que acabam fugindo um pouco do óbvio, né? É muito fácil encontrar informações simples sobre partidas em geral, mas acaba que isso não serve tanto para quem está no chão de fábrica. E o meu objetivo é ajudar você que é eletricista industrial, que é técnico em eletrotécnica, de repente você que está estudando a área também. São informações importantes não só a título de estudo, mas para execução também na sua área de atuação profissional. Apesar do dispositivo ser simples, o conhecimento precisa ter profundidade, por isso então eu vou trazer esses tópicos aqui para você. Um deles, talvez o mais importante, é sobre os efeitos da queda de tensão que se tem na partida quando se considera uma partida direta, né? A corrente ela se eleva muito na partida direta, a queda de tensão ela é muito grande também, e nós temos uma série de consequências, talvez a mais óbvia, a mais lembrada seja as luzes piscando, as luzes enfraquecendo o seu brilho, mas essa é a menos importante, talvez até tenha alguma coisa menos importante, mas com certeza luz piscando não é o mais importante, tem outras diversas consequências graves, inclusive, que eu vou abordar aqui. Então vai ter esse tema e outros 3 também, outros 3 tópicos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ser avisado e continua aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, então no vídeo anterior eu falei sobre os 4 primeiros tópicos, né, as 4 primeiras informações relevantes. No vídeo de hoje a gente vai começar a partir da quinta, então. Eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo anterior também, mas ele não é necessariamente uma introdução a esse, então terminem esse vídeo primeiro e depois assistam o próximo. Vamos lá. Tempo de aceleração influencia o aquecimento. O motor e a rede não são prejudicados apenas pelo pico de corrente, mas pelo tempo que ela dura. Em cargas de alta inércia, a aceleração leva mais tempo e com isso e faz com que a corrente se mantenha alta por mais tempo também, gerando aquecimento perigoso. Vou fazer uma analogia aqui que vai ficar fácil de entender isso aqui para quem ainda não entendeu. Pensa um chuveiro de 8.000 watts. 8.000 watts. Se você ligar esse chuveiro no máximo, a água não ferve. Agora, se você pegar um rabo quente, eu não sei como chama na sua região aí, mas aqueles aparelhinhos para esquentar água dentro do copo, já da xícara, seja lá onde for, né? Se você pegar um rabo quente com menos de 1.000 watts, ele sim ferve a água. Então, um chuveiro de 8.000 watts não consegue ferver a água, mas um rabo quente de menos de 1.000 watts ferve a água. É a importância do tempo. Então, aqui está falando sobre não só sobre o pico de corrente, então não basta olhar se o motor tem, se ele vai dar um pico de 6 vezes a nominal. Às vezes é melhor que dê um pico de 8 vezes a nominal, mas que seja por alguns poucos segundos, em relação a, de repente, algum motor que vai ter um pico muito menor, talvez 6 vezes a nominal, mas vai durar muito tempo, vai ficar muito tempo aquecendo todas, principalmente os pontos aí de maior resistência, como as conexões e tudo mais, os contatos, as conexões, né? Então, a instalação como um todo, ela não é prejudicada somente pelo pico de corrente, mas também pelo tempo que essa corrente vai durar. Quanto mais tempo durar a aceleração do motor, mais tempo vai durar a corrente de partida. Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre essa corrente alta, essa corrente que se mantém alta. Isso aqui dura até mais ou menos 85% da velocidade até o motor, na verdade, atingir aproximadamente 85% da velocidade síncrona, que é a velocidade estatórica, né? A velocidade que os campos magnéticos ali tentam fazer com que o motor rode. Por conta do escorregamento, ele roda a uma velocidade um pouco mais lenta, né? Mas pouquinha coisa mais lenta, mas enfim. O que acontece é que até atingir mais ou menos 85% dessa velocidade, a corrente se mantém alta. Então, a aceleração do motor é importante. Até por isso que a soft starter ela pode ser uma grande aliada, né? Ela não ajuda somente a conter a queda de tensão, por exemplo, por conta daquele pico de corrente inicial, mas ajuda a conter também o aquecimento que é causado por conta dessa partida longa, né? Como a soft starter, a corrente, o comportamento da corrente é muito diferente. Inclusive, talvez cabe um vídeo sobre isso, né? Como que é um comportamento da corrente com uma partida usando soft starter. Talvez eu venha gravar sobre isso. Se você se interessa por esse tema, por favor, manifeste sua opinião aí nos comentários. Vai me ajudar a saber se é um tema de interesse de vocês ou não. Bom, vamos para o segundo tema aqui, então. O torque de partida ele é proporcional ao quadrado da tensão. Na partida direta, como a tensão é aplicada integralmente, o torque de partida é máximo, de 2 até 3 vezes o torque nominal. Essa característica que permite a aplicação de máquinas de alto esforço inicial, como compressores e britadores. Como que é o torque, né? Eu vou fazer um gráfico aqui da aceleração do motor. Aqui está no eixo horizontal tá a aceleração do motor e no eixo vertical está o torque, né? Como que se comporta o torque? Se o torque nominal do motor é aqui, por exemplo, na partida é 2 a 3 vezes. Então, ele começa aqui em cima já, esse torque. Ele diminui à medida que o motor acelera, depois ele aumenta novamente. E nós temos um pico de torque aqui em um determinado momento. Depois esse torque cai e vai a zero. Ele chega a zero
se você tiver velocidade síncrona. Por isso que o motor ele nunca vai rodar na velocidade síncrona, porque se ele chegar nessa velocidade, ele perde completamente o torque e fatalmente ele volta para a velocidade nominal dele. Então, onde ele produz potência nominal, onde ele está em velocidade nominal, é nesse ponto aqui, e onde está o torque nominal, que é 2 a 3 vezes menor do que o torque aqui na partida. Isso aqui é um comportamento de motor alimentado com tensão nominal, que é justamente o que acontece na partida direta, né? É integralmente a tensão aqui da rede, então é a tensão nominal do motor. Se você pegar uma soft starter, por exemplo, você tem menos torque aqui na partida, estrela triângulo, menos torque na partida também, e inclusive, informação bacana aqui, né? O torque é proporcional ao quadrado da tensão, tá aqui, ó. O quadrado da tensão. Se eu diminuir a tensão aqui, que não é o caso da partida direta, né? Mas se eu reduzir a tensão aqui, eu vou reduzir também o torque. Na partida direta, eu aplico aproximadamente 58... na estrela triângulo eu aplico mais ou menos 58% da tensão. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre isso, ó. O torque fica em mais ou menos 1/3. Por que 1/3? Se eu aplico... Deixa eu abrir uma calculadora aqui, olha só. Se eu aplico 58% da tensão e o torque é o quadrado dessa tensão, 58 vezes 58, eu tenho 33%. Aqui é 0,58, né? Se eu quiser trabalhar com decimais aqui, olha só, 58% vezes 58%, já que é o quadrado, né? A resposta é 33%. Então, 1/3 do torque. Eu tenho 1/3 do torque porque é o quadrado da tensão e na estrela triângulo eu aplico aproximadamente 58% da tensão nominal no fechamento estrela. Bom, vamos para o próximo tópico aqui então. Categoria de emprego AC3. Isso aqui é muito importante. Para dimensionar o contator que vai ser empregado em uma partida direta de motor, considera-se a categoria de emprego AC3. A categoria de emprego define requisitos de resistência mecânica e vida útil dos contatores para que tenha confiabilidade e durabilidade. Não quer dizer que se você considerar um outro dimensionamento aqui que não seja o AC3, não quer dizer que não vai funcionar. Até pode funcionar, mas você não vai ter confiabilidade e durabilidade. O AC3, o que é? O que é a categoria de emprego, né? Muitas pessoas nem sabem o que é isso aqui. Isso aqui, a categoria de emprego é um conjunto aí de requisitos, até como está aqui, né? Conjunto de requisitos de resistência mecânica e vida útil. Basicamente, o contator ele é dimensionado para suportar uma determinada corrente, considerando uma determinada categoria de emprego. Vou exemplificar, vai ficar mais fácil de entender. A categoria C3 é para motor de indução, basicamente. Então, se eu tenho um contator que ele suporta, vou pegar um exemplo aqui, 12 amperes na categoria de emprego AC3, se eu desejar ligar com esse mesmo contator uma carga resistiva que se enquadra na categoria de emprego AC1, esse mesmo contator, a mesma unidade de contator que suportava 12 amperes em AC3, em AC1 ela vai suportar uma corrente maior. Eu vou chutar aqui, cada contator, isso aqui também não tem uma regra de conversão direta, tá? Cada contator vai ter uma característica diferente, mas eu vou supor 18 amperes, por exemplo. É uma diferença bem significativa, tá? Então, o mesmo contator que suporta 12 amperes para ligar motor, que é a categoria AC3, né? Ele vai suportar mais corrente, talvez 18 amperes, se for para ligar uma resistência, por exemplo, AC1. Os contatores tradicionais, esses contatores que você encontra aí que são utilizados realmente para partir motor, todos eles já estão especificados em AC3. Então, se você vai partir motor, você considera justamente essa corrente aqui, ó, 12, 18, 25, 32. Agora, se você quiser ligar uma resistência, esse mesmo contator de 32 ele vai suportar talvez 50 amperes. Esse de 25 vai suportar, sei lá, 40, 45 amperes. Então, você precisa consultar o manual do produto para saber qual que é a capacidade de condução equivalente, considerando outra categoria de emprego, né? Mas para partir motor, é isso aqui, ó. Eles já estão especificados em AC3 e por isso você pode considerar essa corrente aqui. Agora, esse contator aqui, por exemplo, contator modular. Esse tipo de contator ele tem um formato até parecido com o de um disjuntor, para que ele possa ir na mesma caixinha do disjuntor. São contatores que são utilizados principalmente em automação residencial. E você não vai partir um motor de indução. São cargas mistas aí, ou cargas com predominância, não com predominância indutiva, mas com predominância resistiva, né? E por isso, esses contatores eles são especificados em AC7A. Cargas de aparelhos residenciais ou similares de baixa indutividade. Então, se eu pegar um contator de 25 aqui e tentar ligar um motor de indução com ele, não quer dizer que não vai funcionar, só que ele não vai ter durabilidade nesse caso. Se você utilizar, principalmente se você utilizar próximo aqui dessa corrente de 25 amperes, ele não vai suportar por muito tempo
em pouco tempo você vai ter problemas com esse contator. Então, para a partida direta, categoria AC3. Agora, o último tópico aqui, eu gostaria de falar sobre consequências da queda de tensão na partida. Independente do método de partida, quando o motor está trabalhando em regime nominal, com velocidade nominal, em todos os métodos de partida você vai encontrar a mesma queda de tensão. Então não é sobre essa queda de tensão. Como o vídeo está falando sobre partida direta, eu quero falar da consequência que é a queda de tensão na partida direta, porque nós temos uma corrente na partida que ela é muito maior e por isso, então, ela traz consequências específicas da partida direta, que são exclusivas da partida direta. Lembrando que o limite é de 10%, né? Segundo a norma, você pode... a queda de tensão ela não deve ultrapassar 10% em relação à tensão nominal, isso lá no motor, durante a partida. Isso é o que diz a norma, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Se a instalação elétrica que alimenta o motor não for robusta o suficiente, a partida de forma direta pode provocar uma queda de tensão acima do tolerável, que é os 10% lá, né? Os efeitos são variados. Vamos lá. Eu até falei sobre luzes piscando ou brilho enfraquecido, né? Deixei isso aqui por último porque, como eu já tinha dito, isso aqui é a menos importante provavelmente, apesar de ser a mais lembrada, que ser a mais evidente, né? Mas vamos lá, repique de contatores. Quando o contator ele recebe a tensão da rede, né? Então, quando se parte o motor e a corrente vai lá em cima, a queda de tensão ela é muito grande também e a tensão que chega na bobina do contator ela diminui muito. Se esse contator aqui ele estiver ligado com uma chave comutadora, por exemplo, que mantém essa alimentação na bobina, o que vai acontecer? Quando o motor liga, a tensão cai e a bobina ela não tem força suficiente e o contator acaba desacoplando. Quando desacopla, a tensão volta para o normal, porque a queda de tensão ela diminui, né? E aí esse contator liga de novo. E aí quando liga de novo, a corrente vai lá em cima e ele desliga. E fica ligando e desligando, então fica um ciclo eterno. Inclusive falei sobre isso também. Tem um vídeo, nesse mesmo vídeo ó, da queda de tensão, mais para frente aqui. Opa, não é esse. Ah, esse sim, ó. Olha só, eu falei sobre isso. O que vai acontecer é que a tensão ela tá alta. Deixa eu avançar bastante aqui. Olha só, a tensão está alta, daí parte. A corrente sobe, a tensão cai e o contator desliga. Daí quando desliga a corrente cai, a tensão volta a subir. Enfim, fica um ciclo eterno que então de ligando e desligando. Isso causa danos ao contator, porque um contator alimentado com tensão CA, ele tem um pico de corrente quando ele atraca também. Assim como o motor tem um pico de partida, o contator tem um pico de corrente também quando ele é alimentado, até que os núcleos móvel e fixo se encontrem. Então, causa dano à bobina do contator, causa dano ao contato do contator também, porque a abertura de um contato ela é o momento em que mais desgasta esse contato por conta do arco, né? Arco voltaico, principalmente quando se está na corrente de partida, que é justamente esse caso, né? Você desligar o motor em corrente nominal já é o momento mais crítico que se tem no funcionamento normal aí de um contator, né? Agora, pensa desligar várias vezes consecutivas com corrente de partida. Então, esse contato aí, ele tem uma boa chance de colar também por conta do aquecimento e por conta dos arcos voltaicos. Então, causa danos à bobina, aos contatos do contator, causa danos à rede, porque a corrente fica subindo e descendo a picos muito altos, né? E se mantém com valores muito altos de corrente também, então causa danos à rede, causa dano ao motor, porque esse motor fica também várias vezes consecutivas com corrente de partida, então vai aumentar muito. A queda de tensão ela pode fazer com que esse repique de contatores aconteça no banco de capacitores. E aí o que pode acontecer? Os capacitores eles se desligam e ligam novamente, só que carregados. Então fecha um pequeno curto-circuito aí nesses capacitores, pode danificar os capacitores e os contatores dos capacitores também. E uma série de outros fatores aí secundários, né? Esses são os principais. Outro problema, esse aqui é bem interessante, ó, aumento da corrente de outros motores e consequente retroalimentação da queda de tensão. Olha só, a queda de tensão que o motor que está partindo causou vai fazer com que outros motores recebam uma tensão menor e essa corrente nesses outros motores pode acabar se elevando. Se a corrente dos outros motores se elevou, a queda de tensão vai ser maior ainda. Então nós temos uma retroalimentação aqui dessa queda de tensão que pode se tornar algo bastante crítico, né? Principalmente somando então a queda de tensão do motor em si com do motor que está partindo com os outros motores. Diminuição do torque do próprio motor e prolongamento da partida, que causa sobreaquecimento. Então, se tem queda de tensão, lembra que a tensão, como eu falei, é o quadrado do torque. Se você tem menos tensão, você tem menos torque também. Se tem menos torque, vai durar mais a partida. E se a partida durar mais, além de todos os problemas aí de corrente alta no circuito
e aquecimento e tudo mais, queda de tensão, nós temos o problema de aquecimento no próprio motor. Esse motor vai ficar mais tempo também com queda de partida, então são prejuízos diversos aí pelo fato da tensão cair muito durante a partida. Pode acontecer desligamento de motores pela abertura do contato de selo, né? Quando se tem uma chave comutadora, por exemplo, que mantém o contato fechado, que mantém o circuito de comando ligado, pode acontecer de repicar os contatores, né? Agora, quando é com contato de selo, vai acontecer de desligar esses motores, né? Pode acontecer de desligar outros motores, por conta da abertura desse contato de selo. Então, se a tensão cair muito, a bobina enfraquece demais, a força da bobina enfraquece demais e a mola acaba vencendo e abre esse contator, né? Então, acaba abrindo o contato de selo e as máquinas são desligadas. Pode acontecer de reiniciar alguns equipamentos, principalmente os eletrônicos, né? Podem acontecer de reiniciar, computadores reiniciando, servidores. Isso é um problemão também, é bastante chato, né? Roteador de internet. Outro problema, atuação, na verdade, né? Indesejada de proteções. Com corrente muito alta, alguns dispositivos de proteção podem vir a atuar, então, justamente por conta dessa corrente alta, ainda que não se deseje, né? Ainda que seja de forma indesejada. Talvez não era para atuar, não deveria atuar, mas acaba atuando por conta desse pico de corrente. Outro problema, pico de tensão em redes alimentadas por gerador. Talvez o gerador ele acabe tentando compensar essa queda de tensão e eleve essa tensão, só que aí no momento que o motor termina de partir, nós temos um pico de tensão, especialmente se ficar repicando o contator, que daí fica variando muito, né? Nós podemos ter algum problema, então, relacionado ao gerador. Pessoal, o vídeo com os 4 primeiros tópicos importantes sobre as partidas diretas eu vou deixar na tela final do vídeo de hoje, mas antes de acessar, eu te peço para deixar o seu like, comentar o que você achou, deixar sugestões aqui também, isso me permite continuar gravando aqui para o canal e também se inscreve e ativa o sino de notificações para você for avisado quando novos conteúdos forem publicados.